A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E nós estamos aqui para dar início à 12ª semana da nossa campanha de leitura bíblica diária, que iniciou no dia 4 de fevereiro, e se Deus permitir estaremos indo até 31 de dezembro, onde encerraremos o Novo Testamento para a honra e glória do Senhor. Antes de iniciar o comentário do capítulo 19, eu gostaria só de avisar que o pastor Rodrigo, juntamente com a sua equipe, retornará amanhã, comentando o capítulo 20. Amanhã, dia 23, terça-feira, pastor Rodrigo então retorna comentando o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Tivemos um probleminha técnico e por isso, a pedido do pastor Gedeon Júnior, estamos aqui para comentar o capítulo de número 19. E que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos de Fortaleza e a nossa amada igreja do Brasil para Cristo ali, naquela capital, naquela cidade, no nome do Senhor Jesus. Eu vou então comentar o capítulo 19. Mas antes de comentar, eu só quero avisar que no decorrer desta semana, você pode acessar o nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, esse é o endereço, IEPBC Brasil, e ao entrar no nosso canal, você vai encontrar uma playlist com o nome Congresso de Senhoras. Ao entrar nessa playlist, você vai encontrar ali as pregações, as ministrações pelas nossas amadas e queridas pastoras e evangelistas, e você vai então ouvir ali as pregações, os testemunhos, os louvores, a grande abertura que foi uma bênção. Então, no decorrer desta semana, cada dia, se Deus permitir, estaremos colocando um vídeo ali, alimentando a playlist, e acredito que até o final da semana, todo o congresso vai estar editado e vai estar disponível para que você possa divulgar, compartilhar entre seus amigos, e Deus então estará nos abençoando. Amém? E ao entrar no nosso canal, compartilhe, e Deus vai estar abençoando. O que me chama a atenção aqui no capítulo 19, que o evangelista Lucas narrou aqui neste evangelho, é o versículo 4, que fala que Zaqueu, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu, como nós sabemos, ele era o chefe dos publicanos. E o grande detalhe naquele tempo é que para financiar o seu império mundial, os romanos arrecadavam de todas as nações sob seu controle grandes quantias em forma de impostos. Só que o grande problema é que os judeus se opunham ao pagamento dessas taxas, por terem de sustentar um governo secular com deuses pagãos, porém eram forçados a pagar, não tinha outro jeito. Por esse motivo, os cobradores de impostos estavam entre as pessoas mais impopulares de Israel. Judeus de nascimento, os publicanos escolheram trabalhar para Roma, por isso eram considerados traidores de Israel. Assim não é de admirar que alguns tenham murmurado contra o Senhor Jesus por ele ter ido à casa de Zaqueu. Apesar de Zaqueu ser um trapaceiro e renegado, Jesus o amou e em resposta a esse cobrador de impostos, ele se converteu. Aqueles que, como Zaqueu, desejam sinceramente ver a Cristo, vencerão qualquer obstáculo e se esforçarão para vê-lo. Cristo oferece uma visita à casa de Zaqueu. Aonde quer que Cristo vá, abre o coração daqueles que são sinceros, inclinando-os a recebê-lo. Aqueles que desejam seguir a Cristo serão conhecidos por ele, e os que são chamados por Cristo devem se humilhar e descer de suas posições. Bem podemos receber com gozo aquele que traz consigo todo o bem. Zaqueu deu provas públicas de ter chegado a ser um verdadeiro convertido. Este não procura ser justificado por suas obras, como o fariseu, por exemplo, mas por suas boas obras demonstra a sinceridade de sua fé e o arrependimento pela graça de Deus. Zaqueu é considerado feliz. Agora que se voltou do pecado a Deus, agora que é salvo de seus pecados, de sua culpa, do poder destes, todos os benefícios da salvação já são seus. Cristo veio à sua casa, e aonde Cristo vai,
chega com ele a salvação. Veio a este mundo perdido para buscá-lo e salvá-lo. O seu objetivo é salvar. Não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Ele busca aqueles que não buscam e que nem mesmo perguntam por ele. E o grande detalhe é que nós estamos inseridos nesse grande propósito de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que pregar o evangelho e ir atrás das pessoas perdidas. E o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Então Jesus foi à casa de Zaqueu e houve salvação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11 ao 27, temos a narrativa da parábola das 10 minas. Esta parábola é como a parábola dos talentos. Lembra? Mateus capítulo 25. Aqueles que são chamados a Cristo, ele mesmo provê os dons necessários para a sua atividade e espera contar com aqueles a quem dá poder. A manifestação do Espírito Santo é dada a todos os homens para que aproveitem. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Que cada um de nós administre o dom que tem, conforme o recebeu. Está lá em 1 Pedro 4, versículo 10. Depois você confira esses textos. O relato requerido recorda o da parábola dos talentos e determina o castigo dos inimigos jurados de Cristo e dos falsos fiéis. A principal diferença está em que a mina dada a cada um parece apontar para a dádiva do Evangelho, que é a mesma para todos aqueles que o ouvem. Os talentos repartidos em maior e menor quantidades parecem indicar que Deus concede diferentes capacidades e vantagens aos homens, pelas quais podem melhorar de maneira diferente esse dom único do Evangelho. Mas uma coisa que chama atenção aqui nesta parábola, no capítulo 20 ao 27 fala: E veio outro homem dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. E aí continua até o versículo 27. A grande pergunta é, por que o rei foi tão severo com um homem que não multiplicou o que havia recebido? Ele castigou o homem porque, primeiro, não compartilhou os mesmos interesses de seu senhor. Segundo, não confiou nas intenções de seu senhor. Terceiro, a única preocupação do homem foi consigo mesmo. E quarto, nada fez para usar o dinheiro. Como o rei dessa história, Deus lhe deu dons para serem usados em benefício do reino. Você quer que eles aumentem? Você confia em Deus para governar sua vida justamente? Você está tão preocupado com o bem-estar dos outros quanto com o seu? Você está disposto a usar fielmente o que o Senhor lhe confiou? Logo aqui no versículo 28, o evangelista Lucas narra a entrada de Jesus em Jerusalém montado sobre o jumentinho. Nesta ocasião, Jesus já era muito conhecido. Todos aqueles que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa tinham ouvido falar dele por um certo tempo. A opinião popular lhe era favorável. Tudo que os discípulos deveriam dizer aos donos do jumentinho era uma coisa muito simples. O Senhor precisa dele. Assim entregaram o animal alegremente, sem nenhum problema. Alguns comemoram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém em um dia conhecido como Domingo de Ramos, porque na época as pessoas se posicionaram ao longo da estrada, louvando a Deus, agitando galhos de palmeira e lançando suas vestes diante do jumentinho quando Jesus passava diante deles. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, foi a saudação alegre dos judeus, porque sabiam que Jesus estava cumprindo a profecia em Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, sobre um asninho, filho de jumenta. Para anunciar que realmente era o Messias, Jesus escolheu um momento em que o povo de Israel estaria reunido em Jerusalém, um lugar onde grandes multidões poderiam vê-lo, e proclamou sua missão de um modo inconfundível. O povo estava extremamente animado, tinha certeza de que a sua libertação
estava a caminho. As pessoas que louvaram a Deus por dar-lhe um rei humano tiveram uma ideia errada a respeito de Jesus. Esperava que ele fosse o líder que restabeleceria a nação judaica à sua antiga glória. Deste modo, ficaram surdos em relação às palavras dos profetas e cegos quanto à verdadeira missão de Jesus. Quando se tornou aparente que Jesus não faria o que esperavam, muitas pessoas que o saudaram se voltaram contra ele. Os fariseus pensaram que a aclamação da multidão fosse como se fosse um sacrilégio, uma blasfema. Não queria que alguém desafiasse o poder e a autoridade deles, nem desejava uma revolta, pois esta atrairia o exército romano contra eles. Então, pediram a Jesus que mantivesse o povo calado, mas ele disse que caso as pessoas se calassem, até as pedras clamariam de alegria. Por quê? Não porque Jesus estivesse estabelecendo um poderoso reino secular, mas porque estava estabelecendo o reino eterno de Deus, a razão para a maior de todas as comemorações. Os líderes judeus haviam rejeitado seu rei, foram longe demais, recusaram a oferta de Deus de salvação em Jesus Cristo, quando foram visitados pelo próprio Deus encarnado. Logo a nação sofreria. Deus não abandonou o povo que o obedeceu, mas continua a oferecer a salvação às pessoas a quem ele ama, tanto judeus quanto gentios. A vida eterna está a seu alcance. Aceite enquanto a oportunidade ainda está sendo oferecida. Então, se você está ouvindo esse áudio através do Facebook, através do YouTube ou através do nosso site, você tem que entender que a vida eterna está ao seu alcance. E você tem que aceitar Jesus enquanto a oportunidade está sendo oferecida. Você pode ver que nós já comentamos que Zaqueu subiu a uma figueira porque queria ver Jesus. Então, nós temos que entender que Jesus quer te salvar, quer salvar todos aqueles que precisam de salvação. Aqui no versículo 43 e 44, diz: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Essas palavras se cumpriram cerca de 40 anos depois de Jesus as ter pronunciado. Em 66 depois de Cristo, os judeus se revoltaram contra o domínio romano. 3 anos mais tarde, Tito, filho do imperador Vespasiano, foi enviado para acabar com a rebelião. Os soldados romanos atacaram Jerusalém e transpuseram o muro ao norte, mas não puderam tomar a cidade. Finalmente cercaram Jerusalém e em 70 depois de Cristo puderam entrar na cidade. Já muito enfraquecida, queimaram. Aproximadamente 600 mil judeus foram mortos durante a violenta investida de Tito. Quem eram os príncipes do povo? Aqui no versículo 47, onde diz: e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais dos povos procuravam matá-lo. Quem eram os principais do povo? Neste grupo, provavelmente, estavam incluídos os ricos, líderes da política e do comércio, e os doutores da lei. Eles tinham várias razões para desejar livrar-se de Jesus. Ele havia arruinado os negócios do templo ao expulsar os comerciantes e pregava contra a injustiça. Seus ensinamentos frequentemente favoreciam os pobres, não os ricos. Além disso, a grande popularidade de Jesus poderia atrair a atenção de Roma, e os líderes de Israel não queriam ter problemas com seus dominadores. Então, meus amados queridos irmãos, encerramos aqui este comentário do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Que Deus possa te dar uma segunda-feira abençoada. E amanhã, se Deus permitir, Pastor Rodrigo, capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.